Olá, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Vem Chegando, entrando no ar por aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Marci, muito prazer e seja bem-vindo por aqui, onde a gente tem sempre pessoas que te inspiram, histórias que conectam com você aí do outro lado, sempre conteúdos de relevância e de valor que vão impactar de alguma forma a tua vida. E a gente entra no ar sempre com a Cressol Pioneira, com a Harmoniza Clínica Odontológica, com a Destelecom, com a Design Estofados, com o Ike Fome, também a Esfera Store, a Clínica IK e a Bino Calçados por aqui. E hoje a gente tem convidado assim especial, ela que é mentora e eu adoro trazer mentores nessa programação, porque é aqui que está o ouro, é aqui que a gente entrega conteúdo de alto valor, de alto impacto para você sair aplicando na tua rotina, no teu dia a dia, vida pessoal e também nos negócios. Rejane ao meu lado, muito prazer, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente, Rejane. Eu que agradeço, muito prazer também de estar aqui e agradeço pela oportunidade, porque sempre o nosso propósito vai se sobressaindo, que é levar essa palavra e essa transformação para a vida de mais e mais pessoas. Então, aqui é uma porta aberta de oportunidade para estar expandindo também um pouco daquilo que a gente gosta de falar, ama falar e aquilo que a gente quer transformar na vida das pessoas. Incrível, eu já gosto de saber um pouquinho mais das pessoas que sentam ao meu lado. Um pouquinho de quem é a Rejane, natural de onde, como que foi a tua trajetória até você chegar no momento atual da tua vida. É uma longa história, apesar de que, né, a gente tem várias situações legais para contar e desafiadoras também, mas que fizeram a gente ter a força e a coragem de assumir os compromissos que a gente assume hoje. Sou natural do Rio Grande do Sul, sou natural de Novo Hamburgo, mas vim muito pequena para cá, para o Paraná, e me estabeleci em Francisco Beltrão com a família, construí a minha família aqui também, e as minhas raízes são essas, são aqui. E nós temos hoje o prazer de falar que estamos numa cidade bem estruturada, numa região muito boa de se viver. Recentemente fui visitar outros estados e eu vi que realmente o Paraná é especial e eu gosto muito de estar aqui. E falando de trajetória, eu comecei assim muito pequena já a observar muito os meus comportamentos. E depois, principalmente que eu amadureci um pouco o meu autoconhecimento, eu percebi que algumas coisas vêm com a gente desde muito cedo. Com 7 anos eu já observava meu comportamento, com 7 anos eu já dizia o que eu queria da minha vida. Nossa, você recorda isso naturalmente, porque geralmente a gente não lembra o que a gente fazia com 7 anos de idade. Na verdade, eu recordo agora, mas durante muito tempo eu esqueci de algumas coisas bem importantes que foram viradas de chave durante a minha vida. Só que quando eu comecei a estruturar todo esse autoconhecimento que às vezes a gente acha que conhece sobre nós, mas nós não nos conhecemos. Na real, nós não nos conhecemos. Nós conhecemos os títulos que nós vamos adquirindo no decorrer da vida. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional na área do desenvolvimento humano, de formação, fiz nutrição, fiz economia doméstica, várias especializações. Depois que eu entrei para esse universo de entender o comportamento humano, eu fiz várias outras formações, PNL, inteligência emocional, e outras que nos fazem ter essa clareza de direcionar as pessoas, os profissionais que vêm até nós. Só que antes de eu estar tendo isso como um trabalho, eu fiz por mim. Eu sempre falo que eu fui a minha primeira cliente. E esse olhar de ser a pessoa transformada não era nato para mim. Era algo que eu pensava, é impossível, é difícil. Onde que eu vou estudar sobre isso? Não existe. Por onde eu começo? Então, teve alguns momentos da minha vida onde eu passei pelo burnout, onde eu passei por desertos profissionais, onde eu achava que o meu crescimento profissional ele era ao acaso de eu ser a pessoa mais experiente da empresa naquele momento, então precisava alguém ocupar essa função e nunca olhava como mérito meu, como a profissional de alto valor que eu tinha me tornado.
Então, a base de eu estar hoje falando para líderes, profissionais que são profissionais que querem ser vistos como profissionais de alto valor, eu precisei passar por esse processo antes. E é um processo doloroso. Ai, eu imagino. Tu chegou a atuar na área das tuas formações? Porque não foi só uma graduação e a gente sabe quanto que custa sentar lá na cadeirinha e ficar por anos estudando alguma coisa. Eu também passei por essa fase e não atuo na área da qual me formei hoje. Então, te gera lá, hoje eu entendo, mas lá uma certa frustração por você ter ficado todo aquele tempo, dedicado todo aquele tempo. Tá, e agora? E aí? Né? O que eu vou fazer com isso? Mas faz parte do processo. Sim. Para começo da minha carreira profissional, eu, quando tive a visão de tá na hora de eu começar a trabalhar, eu preciso começar a construir minha carreira. Eu tinha 17 anos e muitos dos meus amigos de escola, meus colegas já estavam trabalhando em alguma coisa. E eu pensava sempre, eu quero fazer algo que eu possa alavancar uma carreira que eu possa construir nessa área que eu vou entrar. Então, eu não quero entrar em qualquer lugar só para ter um trabalho. Só que para conseguir isso, a minha estratégia foi, primeiro eu preciso perceber aonde que as pessoas precisam de uma ajuda que eu já posso dar. Então, com 17 anos, eu não tinha experiência nenhuma. Eu fui fazer um curso de informática, aprender o básico da informática, e eu percebi que a secretária era muito ocupada. Ela sempre falava, meu Deus, eu não dou conta de tudo. E aí eu falei, olha, é uma oportunidade. Eu vou perguntar se ela precisa de ajuda. E aí foi onde eu propus uma troca para ela. Eu trabalho para te ajudar nesse momento que você está tão atarefada e você me dá uma declaração de que eu tenho essa experiência. Não precisa me remunerar. Porque ela falou, olha, eu preciso de ajuda, mas eu não tenho como remunerar, porque eu deveria estar dando conta de tudo. Eu falei, tranquilo, eu quero experiência, você quer ajuda. Então, a gente consegue fazer um combinado bem legal. Então, com 17 anos, sem experiência nenhuma, eu cheguei em casa e falei assim, mas eu vou trabalhar a partir de amanhã, vou ficar um período lá ajudando. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ia fazer aquilo que eu tinha recém-aprendido na sala de informática, eu já aplicava com os alunos que estavam chegando. E aí, nesses 60 dias que eu fiquei lá, já me deu bagagem suficiente para entender qual é a dinâmica do trabalho. Saindo dali, eu falei, eu preciso agora fazer algo com essa experiência. E eu fui para o CIEE, falei, eu vou fazer minha inscrição, quero fazer estágio. E aí comecei, a minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Perdigão. A gente construiu uma história bem interessante lá, porque foram alguns anos de trabalho e muito conhecimento através da experiência que eu pude ter com os colegas. Então, eu sempre fui muito observadora. Trabalho em equipe, da autorresponsabilidade, dessas coisas que, às vezes, as pessoas falavam, meu Deus, mas por que você fica pensando tanto nisso? Porque nem todos os profissionais que estão no mercado, e isso de forma geral desde muito tempo atrás, não dão tanto valor para isso, dão mais valor para aquilo que é o meu interesse, não o interesse coletivo. E eu sempre tive esse cuidado, nossa, é importante para mim, mas o que eu posso fazer pelo coletivo também? E aí, com base nessa visão, eu fui criando mais experiência, fui ficando mais tempo lá. E quando eu saí, eu já tinha iniciado a economia doméstica, que foi a minha primeira graduação. Não foi a minha escolha. Eu entrei porque eu queria atuar ou na área de nutrição ou na área de psicologia. E eu não tinha a oportunidade, porque eu não queria sair da empresa que eu trabalhava, porque eu gostava muito daquilo que eu fazia. E eu também não queria ficar sem estar estudando algo. E a oportunidade que eu tinha era essa. E aqui, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, tem um parênteses bem interessante, porque eu não passei no meu primeiro vestibular. Passou? Não passei. E eu havia me preparado. E era a chance de eu estar estagiando por mais 4 anos na empresa que eu estava estagiando. A qual que tu gostava do que você fazia? Sim. E aí, quando eu não passei no vestibular, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, agora perdi a oportunidade de permanecer aqui.
Só que essa, que poderia ser uma perca, se tornou algo que realmente foi mais um nível que eu cresci. Porque aí eu fui contratada pela empresa, devido à forma com que eu trabalhava, enfim, a entrega que eu fazia. Querendo ser estagiária, e a empresa foi lá e te contratou. Olha Sim. só. Sempre tem um lado bom das coisas, né? Sempre tem. E aí foi quando eu comecei a entender que o jogo é mental. Que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente julga, e a gente nos julga, e faz com que isso atraia outras coisas que a gente também não quer. E eu falei, gente, o jogo é mental. Você descobriu isso muito cedo. Então, né, com 7 anos eu já estava ligada no comportamento, no meu comportamento, no comportamento das pessoas, eu era bastante observadora. O meu perfil comportamental é já mais observador, mais analítico. E eu sempre achava que isso talvez poderia ser um empecilho para que eu aproveitasse mais as oportunidades. Só que não. Isso foi uma contribuição nesse momento, porque eu fui conseguindo construir minha carreira com calma, sem querer ficar pulando de galho em galho, como às vezes as pessoas fazem, sabe? Então, quando eu passei no vestibular, depois de ser contratada, eu passei no vestibular para fazer economia doméstica. Quando eu fiz o primeiro vestibular, eu estudei, me preparei, não passei. Fui contratada, então eu vi que existia algo a mais, que não era só a graduação que iria me trazer o resultado que eu estava buscando, e sim a minha entrega, aquilo que realmente eu me dedicava para fazer. E eu não estudei nada naquele ano. Eu fui para o vestibular, quando eu cheguei na frente, na Unioeste, quando eu cheguei na frente, eu olhei para a janela e eu falei, eu vou ver o pôr do sol daquela janela no próximo ano. Aí eu já tinha... Tava visualizando, né? Eu E já tá tinha atraindo. a visão de que o jogo é mental. E eu passei no vestibular, e a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia de aula foi ver o pôr do sol lá daquela janela. E não é coincidência, porque eu sempre falo que nada é coincidência, que eu estudei realmente naquela sala, que eu olhei para aquela janela que eu olhei, era naquela sala que eu estudei. Gente, isso é incrível. É incrível. Você se visualiza, joga para o universo e você recebe de volta. Eu não entendia nada de PNL, eu não entendia nada de lei da atração, de vibração, de frequência energética, não entendia nada disso. Instintivamente eu já tinha uma conexão de fé, né, de acreditar que se eu me proponho a fazer e eu tenho a oportunidade é porque é para mim. E aí, nesse universo, eu fiquei formei, aí fiquei uns 2 anos trabalhando na mesma empresa ainda. E depois eu fiz uma transição na minha carreira. Saí da agroindústria e fui para a parte de alimentação. A minha formação me dava apoio para isso. Eu já poderia assumir uma responsabilidade técnica na área da alimentação, com a economia doméstica. No entanto, como eu procurei sempre ter um crescimento contínuo, e para isso eu sei que o desenvolvimento também precisa ser contínuo. E aí eu fui começando a analisar, eu vou para psicologia ou vou para nutrição? Já estou na área da nutrição, mas eu gosto muito de psicologia. Eu falei, eu não vou viver esse dilema, eu vou fazer aquilo que eu já estou atuando. Aí eu fiz nutrição. Concluí nutrição. E sabe aquela pecinha que falta? Parece que tem alguma coisinha que está fora ainda do contexto. Tem alguma coisa que eu ainda não entendi que eu desejo construir na minha vida, mas eu não sei ainda o quê. Ainda faltava clareza. Na falta de clareza, eu fui o quê? Estudando um monte de coisa. Eu comecei a comprar curso, eu comecei a fazer pós-graduação, comecei a procurar o que é que vai me completar. Eu não sabia denominar isso. Nessa época eu já estava casada e eu pensei, provavelmente é ser mãe. Chegou o momento de eu ser mãe. Aí eu tive meu primeiro filho. E nisso também, em conjunto, eu tive um burnout. Tudo somou, pesou de certo modo. Aquilo que eu estava alicerçando ou estava projetando como algo, um momento que ia ser muito bem vivido, teve essa parte que foi desafiadora. Só que quando a gente não sabe o que a gente tem, e eu não sabia nem o que era burnout,
Muito recente isso, né? Não sabia, descobri na fisioterapia. Ela falou, você já leu sobre isso? Eu falei, não. Aí baixei um checklist, todos os itens se encaixava. Cansaço extremo, fadiga, irritabilidade. E eu achava que eram situações corriqueiras de um profissional que estava cansado e que estava buscando algo que ainda não tinha um nome, né? Estava identificado. Estava identificado. E nesse contexto eu comecei a entender que ou eu me posiciono e resolvo, ou nenhum outro profissional que está fora vai conseguir fazer. Porque muito daquilo que a gente faz, seja apoiado por um profissional formado na área que realmente vai te ajudar, se nós não estivermos inteirados ou dentro daquilo, realmente de maneira que você consiga fazer aquilo que precisa ser feito por você, aquilo que ninguém vai conseguir fazer por você, você não vai dar conta de sair desse momento. E aí foi onde eu comecei a entender que ou eu me posiciono como a profissional que eu quero me tornar, ou as coisas não vão acontecer. Essa pecinha não vai ser encontrada, porque sou eu que vou ter que encontrar essa peça. E é fazendo. E é fazendo, é no caminho que a gente encontra essa peça. E aí nasceu meu filho, e aí as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a visualizar que estava muito pesado ser mãe e ser profissional, querer ser a profissional de alto valor que eu queria ser, que eu queria me ver como essa profissional e ser a mãe que eu queria ser. Continuar dando atenção para minha casa, para o esposo, para o filho, numa jornada de mãe de primeira viagem. E aí surgiram oportunidades de crescimento. Eu sempre fui muito instigando os meus líderes a me falar o que eu precisava melhorar para crescer. Eu dizia, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer melhor do que estou fazendo agora? Era uma pergunta corriqueira que eu fazia para os meus líderes. E aí eu cumpria aquela meta, olha, foca nisso. E eu ia lá e focava nisso. Ai, foca nisso. E eu ia lá e focava nisso. Então eu ia sempre buscando esses feedbacks, sempre com muita abertura para ouvir e fazer aquilo que precisava ser feito. E era interessante porque quando as oportunidades chegavam, eu sempre era muito disposta a querer absorver e falar, vamos lá, vamos fazer e vamos fazer acontecer. Só que quando chegava no momento de eu estar subindo de nível de analista para gerência, para liderança, eu falava, não faz sentido para mim. Eu rejeitei 2 promoções que financeiramente seriam muito interessantes para mim, mas que eu disse não. Nem os meus líderes acreditavam. Teve uma... Sonho de muitas pessoas, às vezes, né? E era o que eu buscava. Era crescimento que eu buscava. Olha que contradição. Não, fica naquele negócio, você sonha tanto e almeja tanto, e aí chega, mas parece que não faz mais sentido aquilo para você. Sim. E tá tudo bem? E aí eu sempre pensava, não é o meu momento ainda. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de ser promovida e eu não aceitei, eu treinei a pessoa que ocupou esse cargo. Eu treinei a pessoa que foi a ocupar a oportunidade que eu poderia ter aproveitado. Como você se sentia em relação a isso, na época? Tranquila, porque eu pensava assim, não é meu momento. Foi realizar, você estava ajudando pessoas. Eu penso no coletivo, tá tudo certo. Eu não tenho problema com hierarquia, não tenho problema da minha colega se tornar minha líder. Tá tudo certo. Na minha cabeça sempre tive muita facilidade de me adaptar. Só que chegou um momento que eu falei, mas eu preciso entender por que não? Por que eu estou dizendo não? O que é que está faltando para que eu diga sim? E quando eu disse sim, foi no momento em que a líder que estava comigo, ela falou assim, Regiane, eu vou ficar só até amanhã. E eu indiquei você para ficar no meu lugar. Tipo assim, sem tempo para você pensar em novamente recusar uma proposta. Sim. E aí já faziam 10 anos que eu estava nessa empresa. E eu falei, tudo bem, vamos assumir.
vou fazer o que precisa ser feito. Chegou o momento, para de dizer não, Rejane. E eu fazia essa conversa interna, sabe? Para de dizer não. Porque você vai ensinar mais uma pessoa a fazer algo que você está apta a fazer. Não por ajudar o outro a crescer, porque isso para mim era muito bom, eu gostava muito de ver isso, mas porque ou você assume e faz o caminho acontecer, ou você vai sempre buscar essa pecinha que você está buscando e você não vai encontrar, porque quando você vai encontrar, você diz que não. E faz parte do processo você assumir um cargo que você estava recusando há algum tempo, para daí fazer sentido o que você tanto buscava. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Eu não encontrei essa pecinha quando eu disse sim. Meu Deus, Eu que não encontrei processo essa é esse, pecinha. gente? Foi um processo de autodescoberta, onde eu não tinha mentores naquele momento, eu não tinha pessoas para me guiar, para dizer, Regiane, vai por esse caminho que vai ser mais rápido. Eu fui buscando aleatoriamente, eu tento aqui, eu tento ali, eu tento aqui, eu tento ali. Eu vou buscar fazer um trabalho com excelência, eu quero surpreender as pessoas que estão usufruindo desse trabalho que eu estou fazendo. E no ambiente que eu estava trabalhando, então eu era responsável técnica, ao assumir a liderança responsável técnica de toda a parte de segurança alimentar e garantia da saúde das pessoas, de 80 mil pessoas que faziam a refeição, 80 mil refeições que nós servíamos no lugar onde eu trabalhava. 80 mil 80 mil refeições mês. por mês. 80 mil por mês. E o meu receio sempre era, meu Deus, mas e se acontecer alguma coisa? Como que vai ser, sabe? Então, os meus nãos eram mais medo do que poderia acontecer. Então, o jogo Interno continuava novamente. sendo mental. Uhum. Então, depois de um tempo, quando eu comecei a estruturar a minha mentoria e a criar a ideia de abrir uma empresa para estar ajudando os líderes a não passar por tudo isso que eu passei, eu comecei a entender. Lá, com 17 anos, eu entendi que o jogo era mental para conseguir fazer com que as coisas acontecessem. Aqui eu estou sofrendo e continua sendo um jogo mental. Porque é como se eu tivesse desaprendido essa habilidade que eu tinha de ver que eu poderia atrair o positivo, e eu estava sempre no polo negativo aqui. Não de reclamar das coisas, mas de pensar que poderia acontecer algo que eu não saberia lidar com isso. Estava medo. prevendo antes o medo, que também é necessário na nossa vida, estava te travando a ir um próximo nível, próximo passo. Sim. E mesmo dentro desse próximo passo, todas aquelas sensações de esgotamento mental, físico, o eu não sei como fazer, o eu não sei o que vou fazer, as situações, os ciclos repetindo de turnover, de rotatividade das pessoas, de assiduidade, de situações com equipe foram acontecendo, porque nos ambientes de trabalho sempre acontecem, e eu fui aprendendo a lidar com isso. E eu fui começando a crescer. Eu gosto muito de falar que às vezes a gente começa achando que não tem habilidade, mas quando chega a situação para resolver, a gente vai resolver. Então, eu passei por esse processo de me auto-encorajar de enfrentar as coisas, porque eu tinha um porquê muito certo, que era, eu vou cumprir o meu papel como líder, não para fazer as pessoas se sentirem pressionadas a fazer aquilo porque eu estou falando que é assim que funciona, que é assim que precisa ser feito, mas porque elas querem fazer do jeito certo. E aí eu comecei a treinar a minha equipe a entender que os processos são missões. E aí, aquilo que as pessoas normalmente têm dificuldade para fazer o liderado, a fazer do jeito certo, abraçar a causa, vestir a camisa, eu chegava e falava assim, eu tenho uma missão para você. E eu tenho certeza que por essa habilidade que você tem, você vai dar conta. E aí eu falava o que era. E muitas delas, inicialmente, elas falavam, eu não dou conta. E eu sempre falava assim, não permita que eu acredite mais em você do que você mesmo. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você. E isso que eu falava para o outro me fortalecia também. Nos meus uma afirmação momentos, positiva para ti mesma. Sim, e nos momentos que eu tinha algumas dúvidas de como eu faria, eu dizia para mim mesma isso.
Não permita que os outros confiem mais em você do que você mesmo. E essas conversas internas foram me amadurecendo nessa liderança e entendendo que, nossa, olha a jornada que você já fez. Já passou 1 ano, já passou 2 anos. E aí, num determinado momento, em 2020, eu tive meu segundo filho em 2018. Então, em 2020, eu estava naquele dilema. Eu preciso mais tempo para os meus filhos. Eu quero parar de terceirizar a educação dos meus filhos. Eles sempre foram muito bem cuidados por todas as pessoas que cuidaram deles nas escolas, as tatas, as vós, mas eu queria fazer parte disso. Até porque cresce muito rápido, né? Sim. E eu não queria que depois eu me frustrasse por não ter aproveitado os momentos. E aí eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho? O dilema de muita gente esse, né? E muitas pessoas, às vezes, Regiane, os outros as veem fazendo tal coisa e a pessoa mesma não se vê fazendo isso. O que tu tem a dizer em relação a algo nesse sentido? Quando os outros já te veem, mas por que tu não se enxerga? Porque fazendo o que as pessoas, para elas parece tão simples, para você parece que não vai, que trava, que não faz. É falta de autoconfiança. Porque mesmo na época eu já estava com 13 anos de carreira nessa área, e eu falava, nas minhas orações eu falava, Deus, me ajuda a aprender a fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. Mas olha quanta coisa que é isso. Eu não enxergava. Achava pouco. Eu achava pouco, eu não valorizava a minha trajetória. Então isso me gerava essa falta de autoconfiança, essa falta de segurança de poder entender que eu poderia fazer outras coisas. E aí sempre o meu dilema era, cadê essa peça que está faltando? Eu ainda peça que tu não tinha encontrado. E aí nessa jornada de 2020, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Eu fiz a jornada do autoconhecimento. Análise de perfil comportamental, todas as ferramentas de inteligência emocional, formação, inteligência comportamental, neurociência. Comecei a... E aí, na época, eu assistia vídeos no YouTube. Né? Eu não sabia como ter acesso a isso numa formação, numa pós-graduação, num curso. E eu falava, gente, acho que tem que ir para os Estados Unidos para estudar neurociência. Eu nunca vi ninguém aqui do Brasil falando sobre isso. E aí eu comecei a entender que não, que existiam sim, mas eu não estava tendo acesso porque não era algo rotineiro para mim. E eu comecei a entender que, ao passo que eu desenvolvo meu autoconhecimento, eu começo a me desenvolver na autoliderança. A autoliderança foi aquilo que fez a virada de chave e colocou aquela pecinha no lugar. Olha só, acabou a busca. Preencheu o quebra-cabeça. Tanto que a minha frase âncora dessa fase é lidere-se para liderar. Tanto que primeiro pilar da minha metodologia, que hoje eu trabalho dentro do desenvolvimento dos profissionais, é, primeira coisa, lidere-se para liderar. Como que você vai desenvolver essa autoliderança? Autoconhecimento, inteligência emocional, conhecer e entender de pessoas, para daí sim você fazer o teu trabalho de desenvolvimento da tua equipe, de desenvolvimento da tua carreira, você se tornar esse profissional que você se vê como um profissional de alto valor e você faz com que o outro veja o teu valor também. Aí você consegue sim construir uma carreira sólida, fazer aquilo que você ama e ser bem remunerado para isso, ter uma realização, um equilíbrio entre a tua vida pessoal e profissional, que hoje é o que eu, graças ao bom Deus, consegui direcionar na minha carreira. E tenho realizado isso também na vida de outros profissionais. E é uma jornada. A gente não pode se exigir de estar com receitas prontas, porque as receitas prontas não existem. E o que funciona para uma pessoa não funciona para todas. Então, às vezes, é o mesmo caminho, é a mesma direção, mas o processo é diferente. E cada um tem que viver o seu. E quando eu respeito esse processo, eu não fico queimando as etapas, eu consigo fazer a minha jornada ter sentido para mim. Por que muitas vezes as pessoas falam,
Nossa, você poderia fazer isso. Você poderia trabalhar nessa área, você poderia gravar um curso com esse conhecimento, você poderia ensinar as pessoas a fazer. As pessoas falam, não, capaz, eu não tenho habilidade para isso. Como é que o outro vê aquilo que você tem capacidade de fazer se você não demonstrasse? Então, o outro te percebe naquilo que você demonstra ser, demonstra ter habilidade, demonstra expressar. Você já expressa o teu conhecimento no dia a dia ao falar com as pessoas sobre o teu trabalho, ao mostrar o resultado do que você gera através do teu trabalho. Só que você não tem um processo de autopercepção para entender isso. Por isso que a gente acha que não temos habilidades para isso ou para aquilo. Mas quando você entra no autoconhecimento, que você começa a se ver, o mundo, ele não vai mudar, mas a tua visão com relação ao mundo vai mudar. E aí oportunidades que você antes achava que não tinha vão começar a surgir. Só que o detalhe não é que elas não existiam, é que você não enxergava como oportunidades, porque você não tinha autoconfiança suficiente, segurança suficiente para dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer dinheiro com isso, eu posso crescer através desse conhecimento. Então eu passo a me valorizar. E ao passo que eu me vejo, faço acontecer, o mundo ao redor, o meio que eu estou inserida, passa a me ver como essa referência. A mudança do mundo começa por você, né? Então a gente começa por nós, para depois sim ir mudando o que a gente deseja, ir alcançando o que a gente alcança. E isso responde à questão do porquê que às vezes somos questionados a tal coisa e a gente ainda não se vê fazendo tal coisa. E muitas das coisas que eu falo de blindar a mente também estão sendo desenvolvidas nesse pilar de autoliderança. E aí eu sempre falo, líder não é cargo. Liderança não é você ocupar um cargo, ter um crachá que diga que você é líder de algo, ou de alguém, ou de um setor. É o teu posicionamento. E quando você quer se tornar esse profissional de alto valor, você se posiciona como líder. Independente de se você ocupa um cargo de liderança, efetivamente, um crachá, uma folha de pagamento, um contrato que diga que você é líder. Esse posicionamento te coloca nessa liderança e você se destaca. Aí você... Tudo flui naturalmente. Sim, aí você cresce na empresa que você está, ou você decide fazer uma transição de carreira, você empreende e faz com que aconteça de fato esse sucesso. Porque o sucesso ele não vem. Ele não acontece sem você fazer o movimento. E movimento gera movimento. Quanto mais você se fortalece no teu autoconhecimento, se posiciona, mais as pessoas vão ver você como a pessoa de referência que você já é. E que você já era, às vezes, lá no passado. E as pessoas falavam, olha, ela seria muito boa para isso. E eu falo sempre, ai de você, se no final da tua carreira as pessoas disserem para você que você tem potencial para isso ou para aquilo. Porque se isso acontecer, você não fez a tua jornada como você poderia ter feito. Você não aproveitou todos os teus talentos, todas as competências. Porque aí, quando eu entendo quais são as minhas competências, qual é o meu perfil comportamental, qual é o meu estilo de liderança, qual é o meu estilo de comunicação, como que eu vendo, como que eu me vendo, como que eu me promovo, como que eu lido com as mudanças, como que eu lido com as relações, como que eu lido com as pessoas, comigo mesmo. Quais são os meus talentos e o que eu vou fazer com isso? Quando eu entendo isso, porque essa base da autoliderança... É complexa, né? Demanda de você complexa, dar uma estudada. Não é complexa, é completa. Porque quando eu tiro essa parte de que é complexo por quê? Porque talvez eu não passei por isso ainda para ver quanto é simples. Porque a autoliderança, o autoconhecimento, você já tem... Você precisa revelar isso para você. Você já tem tudo isso que você vai revelar. Você só precisa se apropriar disso. Então, quando você passa por essa jornada de desenvolver o teu autoconhecimento, você só se coloca no teu lugar. E eu tinha muito esse problema de me colocar no meu lugar, por mais que eu não quisesse conscientemente ocupar o lugar de outras pessoas. Vivendo na prática
tudo se encaixa Sim. e as Fica coisas completo. acontecem. Não é complexo. Talvez a atitude mais complexa, a questão mais complexa é você entender que, pela falta de autoconhecimento, você está deixando de ter resultados que você poderia ter. Quando você vira essa chave, você começa a entender que o autoconhecimento é base para o teu crescimento. Incrível. Nossa, foi uma aulão, gente, de modo gratuito aqui. Enquanto a Rejane toma uma aguinha, eu quero falar para você aqui da Cressol Pioneira, que está há muitos anos no mercado, que tem cooperativas em diversos estados e regiões do Brasil. E você procure agora mesmo a Cressol mais próxima de você. A gente indica aqui a Cressol Pioneira, né? Cressol Pioneira, que é nossa patrocinadora oficial da programação. Procure o gerente mais próximo e faça bons negócios nesse ano de 2026. A clínica Harmoniza da doutora Gabriela Scholl, para você iniciar o ano com um sorriso em dia, fazendo aquele check-up, aquela limpeza no dente, coisa básica para evitar um transtorno, quem sabe, no futuro. Então procure aí a doutora Gabriela Scholl, agende seu horário, sem custo, fazer aquela avaliação, deixar tudo bonitinho, que isso também faz parte da tua comunicação, como a gente está falando aqui no nosso episódio de hoje. 10 Telecom, você conectado o tempo todo, a 10 está em todo o estado do Paraná, também com telefonia fixa e móvel, com câmeras de monitoramento, que agora é lançamento, é novidade da 10 Telecom, planos a partir de R$ 14,90. Então vale a pena você dar uma conferida no que a 10 tem para oferecer para ti. Também o Ike Fome, que é o nosso aplicativo mais fominha do delivery. Chega rápido, com segurança, com comodidade e conforto na tua casa. Sempre os melhores estabelecimentos estão no Ike Fome. Você pode aproveitar os cupons diários que são liberados para você diretamente no teu celular. Clínica Cada, doutora Isadora Klein, a harmonização facial sempre em dia, o botox, o rejuvenescimento e muitas técnicas e tendências que são novidade no mercado, a doutora busca para trazer e apresentar aí para vocês. Vale ressaltar que também os homens podem ter esse cuidado. A doutora Isadora Klein está aí no prédio Epic em Dois Vizinhos, no coração da nossa cidade, para que você faça uma visita, agende o seu horário e aproveita para começar muito bem. A autoestima também conta na hora de você ter um rendimento diferente na tua produtividade de trabalho ou, enfim, para você se sentir mais confiante. Isso é muito importante também. E a Bino Calçados, você andando sempre bem, seja na parte social ou na parte mais atlética, você que corre, tem a linha do Corre do Olímpicos, gente, lá que chegou novidade, várias cores, muito confortável, eu recomendo para vocês também, tá certo? Então vai de Bino Calçados, com 2 lojas em Dois Vizinhos, Bino Esportes e também a Bino no Centro-Sul, que você encontra aí os modelos mais sociais, mais casual, mais dia a dia, tá certo? Vamos continuando por aqui, que a conversa tá muito boa, Rejane, eu quero saber qual foi o momento que você faz essa virada de chave na tua carreira, faz uma transição, porque você era, então, a pessoa que estava treinando todo mundo, que aceitou o desafio da liderança, que você corria, mas que era a pecinha que faltava. Como que foi esse processo? Claro, desencadeou de modo natural, porque você foi aplicando o teu autoconhecimento, mas em que momento você falou, não, está na hora de fazer isso da minha vida? Então, já faziam alguns anos, uns 2 a 3 anos, que eu havia mudado a forma com que eu treinava a minha equipe. Porque eu queria sair do caos. E aí o caos era a rotatividade, era o fluxo de trabalho muito intenso, pressão por resultado, era a satisfação do cliente, que era uma das nossas grandes preocupações, a segurança alimentar, que era a prioridade. Então, era um ambiente muito intenso. E a questão emocional, a questão comportamental pesava muito. Não só a questão física, de estrutura física das equipes, mas era um contrato complexo e precisava ser olhado para as pessoas como pessoas que têm demandas não atendidas nessa questão emocional também. E quando eu comecei a desenvolver isso para
colocar as minhas pecinhas no lugar para conseguir entender o meu contexto e o que eu queria seguir, como eu iria seguir para ter uma vida um pouco mais leve nessa questão de entender a maternidade, atender as minhas demandas da maternidade e também as demandas profissionais, eu comecei a treinar elas de uma maneira diferente, voltado totalmente para o comportamento delas. Então, elas já sabiam a parte técnica. Elas estavam muito bem estruturadas nessa parte técnica. Então, eu comecei a fazer essa estruturação da questão comportamental, do porquê você faz isso, qual que é a intenção, qual que é o propósito, por que tu está aqui, o que faz você levantar de manhã e vir para cá, trazendo sentido para o trabalho delas. Durante a pandemia foi fundamental esse conhecimento ser transmitido e ser trabalhado dentro da equipe, porque enquanto todos falavam fique em casa, a minha equipe precisava estar lá. Enquanto todos os familiares estavam em casa com medo se iam passar pela pandemia e sobreviver, elas precisavam, apesar do medo, estar lá. Então a gente teve que trabalhar e foi propício nesse momento a gente conseguir estruturar o como fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, porque elas querem fazer o que precisa ser feito, bem feito. E aí, nesse contexto, eu comecei a ter alguns líderes que estavam próximos, falar assim, como que você está fazendo isso? Porque aqui na minha unidade está um caos. Como que você dá conta disso? E ainda consegue ter a calma que você tem para lidar com as coisas. O mundo pegando fogo, no meio de uma pandemia. E eu centrada. E pensando, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, vamos fazer esse teste aqui, vai funcionar? Funcionou? Então, beleza, seguimos assim. Vamos adaptar? E eu fui fazendo testes, adaptando conforme era a resposta da equipe. E aí, instigando elas a acreditar mais, a fazer melhor, a fazer com dedicação, sem sobrecarga. Porque a sobrecarga, na maioria das vezes, ela é mental. E agora a gente está no mês da saúde mental aqui também, no mês de janeiro. Nós estamos com a nova NR01, que visa muito mais esse cuidado da saúde mental. E lá atrás, em 2020, eu já estava focando nisso. E aí, nessa trajetória, onde eu comecei a entender que os nossos clientes se serviam, faziam a sua refeição e voltavam a perguntar o que vocês estão colocando de diferente na comida? E não tinha nada de diferente. Eu falava para eles, é amor. É só. É amor, é porque elas fazem, porque realmente elas querem entregar para vocês o melhor. E o nosso cardápio era extremamente simples, uma refeição simples do dia a dia da nossa casa. Mas bem feitinho. Mas feita com amor, com dedicação. E aí nós tínhamos uma pesquisa de satisfação que a nossa meta era 80. A gente subiu para 85, para 90, para 91, para 97. E nos últimos 3 anos que eu estava lá, nós estávamos servindo 80 mil refeições com 97% de satisfação. Nossa, incrível. E quantas pessoas você liderava na época? Nós tínhamos um contrato com 3 equipes, no total 45 mulheres, trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eram umas 2 ou 3 horas na semana que não tinha ninguém trabalhando. E aí eu saí daquele cenário do caos mental, onde a todo momento tinha uma funcionária que precisava chegar para trabalhar, que estava saindo. Será que tá tudo certo? Será que não deu? Eu não conseguia dormir. Eu falo que eu fiquei 6 anos sem dormir, aquele sono reparador. Era aquele sono vigilante. Quando uma mensagem vinha no meu WhatsApp, eu já estava atenta para entender, será que é alguma coisa de lá? Eu passei desse cenário, que eu falo que era o cenário do caos, para um cenário onde eu conseguia ter a clareza de que se alguma coisa diferente daquilo que estava programado acontecesse, elas iam me avisar, ou elas iam me avisar somente se elas não conseguissem saber o que fazer, porque elas estavam tão bem preparadas, tanto tecnicamente quanto na questão comportamental e de comprometimento, que elas faziam acontecer. E aí, como que essa jornada acontece? É através do quanto que você faz elas entenderem o papel delas e o quanto você assume o teu lugar dentro desse papel. Antes eu era presa no operacional, eu tive burnout, eu me sobrecarreguei,
o caos mental da minha vida, era porque eu tinha pessoas para fazer o que precisava ser feito no operacional, mas eu ainda me preocupava com isso, mesmo que eu tivesse pessoas que sabiam o que precisava ser feito. E aí eu criei um parâmetro. Sempre que eu não estou, que as coisas acontecem do jeito que deveriam ser, como se eu estivesse lá, é porque realmente já deu certo esse formato de treinamento. Então era o parâmetro que eu usava. Eu tirava férias, fluía, alinhava o que... Sempre tem alguma coisinha que desvia. Isso é normal, né? Normal, e acontece, né? E acontece. Então, legal, mas isso foi um detalhe. Então, vamos ajustar aqui. Então, sempre nessa visão de o que eu preciso regular, qual é o botãozinho que a gente precisa ajustar. E sempre mostrando muita humanidade. Olhando para as pessoas como pessoas. E não como o número que ela gera, o resultado que ela gera, ou quanto que ela produz. Porque o quanto ela produz está relacionado a como ela se sente nesse ambiente. E aí, sempre nessa visão de ser mais humana, mas dando um limite claro para as coisas. Olha, a gente precisa chegar nessa meta, alcançar esse resultado. E eu vejo você como pessoa, eu vejo você como profissional. Sabendo fazer um feedback, sabendo fazer uma cobrança, sabendo colocar as duas pessoas que se desentenderam ali uma na frente da outra e mediar esse conflito para que elas refaçam essa parceria. Porque esses desafios é normal, na vida do líder sempre vai acontecer. E as pessoas são diferentes e a maioria das pessoas não sabem lidar com as diferenças. Mas como fazer a equipe lidar com as diferenças, respeitar o outro e continuar seguindo em frente, fazendo aquilo que precisa ser feito. Apoiando aquela que naquele dia não está tão bem. E sabendo que quando ela não estiver tão bem, vai ter também essa reciprocidade. Então, esse contexto, ele precisa começar por mim. Não tem como eu querer que a minha equipe faça algo que eu não estou fazendo. Então, vem toda essa base de eu ser o exemplo, mas não aquele exemplo que eu tenho que forçar, mas aquele exemplo de que realmente eu me posicionei na minha atividade, naquilo que é... Você ocupou o teu lugar. Eu ocupei o meu lugar e os outros estão nos seus lugares também. A casa se organiza, flui. E aí a virada de chave para eu começar a pensar na minha transição foi as pessoas que foram me dizendo: Regiane, faz mais isso. Você poderia me ajudar a desenvolver isso? Como que você faz a tua isso equipe dentro do teu círculo de empresa ou já externo, pessoas de fora? Minhas colegas de trabalho, as gerentes das outras unidades, os profissionais que eu conhecia, que eram os nossos clientes ali também. E aí eu fui começando a entender que eu tinha aquela questão pessoal, que eu queria priorizar mais o meu tempo para a minha família. E eu já estava estruturada, eu já tinha uma metodologia que eu tinha construído. Tinha validado. Eu já tinha validado com a minha equipe. E por ser uma equipe complexa, dentro de um cenário complexo, eu sabia que dali já era a prova de que em outros ambientes menos complexos também daria certo. Sempre pensando assim, a gente vai personalizar para aquilo que precisa ser personalizado, porque cada cenário é diferente, mas existe uma base que já foi validada. A base é a mesma? A base é a mesma. Só vai adaptando. Só vai adaptando para o cenário e o momento atual daquela empresa. E aí eu fiz a minha transição de carreira, pensando nisso. Antes de fazer minha transição de carreira, eu tive o cuidado de deixar a minha casa organizada, de deixar uma pessoa pronta para fazer aquilo que eu fazia. E aí eu saí fechando esse ciclo com chave de ouro. O que muitas vezes acontece e é algo que afeta muito e faz a pessoa às vezes ter que dar um passinho para trás. Eu tenho interesse de fazer outra coisa, então não quero mais essa. Eu invalido essa aqui e eu vou focar só no outro. Então eu não encerrei esse ciclo aqui. O fato de eu não ter encerrado esse ciclo aqui vai fazer com que talvez eu não tenha sucesso nesse outro, porque as demandas que eu não atendi, que eu não deixei sanadas aqui, eu vou carregar comigo. Porque isso faz parte de mim. Então, quando eu faço uma transição de carreira onde eu fecho esse ciclo e eu inicio o outro livre de outras amarras que poderiam ter ficado para trás, eu só cresço.
Eu só subo os degraus. Eu não preciso voltar para consertar aquilo que eu não deixei, que eu deixei sem ajustar. Não olhou na fase naquele anterior. momento, né? Ou não deu tanta importância, ou queria se livrar de vez, porque parece que pesou. É isso. Quer fazer algo novo, quanto antes. E aí, quando eu fiz essa transição, eu tinha certeza que daria certo. Só que teve um detalhe que eu não contava e eu não sabia que isso existia. O luto da transição de carreira. Ai, ai. Mais essa fase. O luto da transição de carreira é aquele momento onde você estava muito convicto do que você queria, mas de certa maneira você começa a se sentir perdido de por onde que eu começo, tá? Meio deslocada. Eu queria fazer isso e agora eu tenho a oportunidade, mas como que eu vou fazer para chegar? E aí, como que eu vou fazer para chegar nesses clientes que eu posso atender? Como que eu vou despertar o olhar das pessoas para entender que eu posso ajudar elas? Porque lá, no ambiente que eu estava antes, na fase anterior, as pessoas me conheciam como a gerente, a líder do restaurante, das pessoas que estavam ali naquele contexto. Só que quando eu saio, eu perco essa referência porque a vida delas continua rodando em torno daquilo que elas vivem no dia a dia. Mas eu já estou fora desse cenário, eu já estou fora desse contexto. Então eu preciso buscar externamente esse reconhecimento, essa visão de quem ainda não me conhece. Eu preciso construir uma nova história. Só que o detalhe é que lá eu pensava assim, nossa, vou começar do zero, algo novo, olha o desafio. Mas nunca mais é do zero depois que você tem a primeira experiência. E isso foi uma virada de chave. E eu comecei a querer não trabalhar mais com liderança no primeiro momento da minha virada, da minha transição de carreira. Eu queria trabalhar com mulheres e eu queria falar sobre autoestima e autoconfiança. Um assunto que está dentro do desenvolvimento pessoal, mas não está diretamente relacionado ao que você fazia. Isso mesmo. E aí eu comecei a estruturar uma metodologia do zero para trabalhar com mulheres. Quando eu fiz a primeira palestra, a mentora que estava me ajudando nessa fase, eu já tinha mentores, né? Eu já sabia que era uma mentoria. E aí ela falou assim, Rejane, todos os exemplos que você dá é exemplo para líderes. Então você quer trabalhar com mulheres líderes? Eu falei, não. Comigo não tem esse negócio de restringir só mulheres. Não vou trabalhar com liderança. Eu cansei da liderança. Eu fiz o que eu tinha que fazer, fechei meu ciclo, agora eu quero outra coisa na minha vida. Então, olha que doido que foi essa fase, porque eu saí com a convicção de que eu ia ajudar profissionais a não passarem pelo que eu passei para serem líderes de alto valor. Para conseguir estruturar uma equipe que funcione, que rode e ter leveza. E aí eu saio, um mês depois eu não quero mais nada disso. E aí foi quando uma outra pessoa, uma amiga minha que também é mentora de negócios, e ela falou assim, Rejane, você está num luto de transição de carreira. É por isso que você se perdeu, você não está perdida, você só está numa confusão mental, porque você, dentro desse autoconhecimento, você trilhou muitas possibilidades. E agora, com muitas possibilidades, você se perdeu em qual é o próximo passo que você vai dar. E como é que se conecta novamente com isso? Você voltando para o teu autoconhecimento, você voltando olhando para tua carreira, a tua construção de carreira, e você honrando aquilo que já fez você alcançar resultados. E aí foi quando eu entendi o autoconhecimento e o quanto que eu honro aquilo que eu construí, quem eu fui ontem, até ontem, vai me fazer dar um próximo passo com mais firmeza. Porque eu não começo do zero. E eu não preciso atender só mulheres. E aí, no final das contas, o que eu entendi? Eu queria trabalhar com mulheres, falar sobre autoestima e autoconfiança, porque a minha autoestima, a minha autoconfiança estava abalada naquele momento. Porque esse luto da transição de carreira é aquele momento que, eu queria muito isso, e agora, o que eu faço? Por onde que eu começo? O que eu vou fazer? Onde que eu vou encontrar cliente? Como que eu vou fazer essa nova experiência acontecer? Como que eu vou me tornar referência? Eu já era referência ali, eu perdi minha referência. E aí foi onde eu comecei a pensar que, ao superar isso, depois que eu superei, né, isso é rápido quando você está tendo uma assistência. Senão você fica ali, você fica bipocando em várias coisas até você se encontrar de novo. Um momento você vai se encontrar.
sozinho. Só que demora muito mais. Então, eu quis encurtar esse caminho. E aí, eu comecei a ter uma mentora para me guiar. E ela começou a me orientar. Regiane, você já tem uma metodologia. Você já tem isso. Ela só me fez ver o que eu já tinha. Que eu estava desonrando, eu estava deixando para trás. Né? E eu estava deixando... E por que eu estava perdida? Porque eu estava deixando para trás uma parte de mim. Uma parte de quem eu me tornei no decorrer dessa jornada. Faz total sentido. É uma parte muito importante, significativa desse teu processo. A gente só ensina a outras pessoas aquilo que a gente conseguiu aprender, aquilo que a gente passou. Sim, e aí quando eu faço esse movimento de entender que eu não preciso me desfazer daquilo que eu tenho para construir algo novo, porque isso é uma base que eu já construí e é aquilo que me faz entender que eu posso ir além. Eu já cheguei até aqui, então para ir além vai ser muito mais fácil. E quando eu tenho na minha mente que eu estou começando algo do zero, eu perco essa referência e é como se eu não tivesse experiência nenhuma em nada. Eu perco a minha base, a base que eu já construí, o resultado que eu tinha. Porque, afinal de contas, eu não tinha resultado nenhum com mulheres falando sobre autoestima. Mas eu tinha resultados com líderes, ensinando as líderes que eu tinha, que também eram líderes da equipe, ensinando a minha equipe e contribuindo com profissionais que me perguntavam como que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, como que eu cheguei até aquele momento. E aí foi onde, na primeira mentoria que eu fechei, a minha primeira cliente, no final, lá que a gente já estava fazendo o fechamento da mentoria, os aprendizados, e fazendo todo esse contexto de como que foi a jornada da mentoria, ela me falou assim, Regiane, como que foi a primeira experiência que você teve na primeira mentoria que você fez? Como que foi a tua primeira mentoria? Porque eu também, há 6 anos atrás, fiz uma jornada para ser treinadora e mentora e eu deixei engavetado porque eu não me senti preparada. Me conta como que foi a tua primeira experiência com a tua primeira cliente. Só que ela não sabia que a minha primeira cliente tinha sido ela. Meu Deus. Uau. E aí a gente vê assim, como eu estava pronta para isso, mas eu não estava me vendo como pronta até fazer. A pessoa confiante, achando, pelo que você estava trazendo naquele momento para ela, você era referência. Novamente, voltamos ao assunto. A pessoa já te via desse jeito, posicionada. E aí olha como os sabotadores eles agem por trás e quando a gente menos percebe, eles estão fazendo nós tomarmos decisões que vão nos levar para o caminho contrário do que a gente está querendo trilhar. Por isso que a base é o autoconhecimento, porque quando eu conheço como eu funciono, por mais que em alguns momentos eu tenha um sabotador que queira que eu desvie da rota, eu consigo perceber e neutralizar rapidamente. E aí eu volto para a rota que realmente faz sentido naquele momento. Nossa. Que aula, minha gente. Que aula essa Regiane aqui está entregando ouro para vocês. E a gente vai, sim, aprofundar mais agora nessa parte do que você entrega para quem te procura. Hoje, você sempre foi, mas hoje você já está posicionada no mercado. Mentora de líderes para alta performance. Quem precisa do teu trabalho? Onde que vai te encontrar, Regiane? Qual é o teu processo com essa pessoa? Quanto tempo ela fica contigo? Porque se tu é mentora, você tem que caminhar lado a lado. Isso é em grupo, isso é individual? Como que acontece? Hoje, todo o meu trabalho ele é personalizado. Então, eu atuo no individual com a mentoria. E normalmente a nossa mentoria é de 6 meses, mas normalmente os meus mentorados renovam a mentoria, porque é um processo de desenvolvimento contínuo, onde eu fico realmente muito próxima. E esse crescimento ele vai sendo alicerçado com base no momento atual, nas situações atuais dessa pessoa. E a gente vai trilhando estrategicamente quais são os próximos passos que vão acontecer para que ela cresça, para que ela seja essa referência que ela quer se tornar. Então, sempre com clareza, com direção, com um planejamento estratégico, com uma visão de futuro. Então, dentro da mentoria individual, ela é muito personalizada para aquilo que é o teu objetivo.
Então, a gente não trabalha com um processo de que na primeira sessão a gente vai falar sobre isso, na segunda sobre isso. Não, é sob demanda. Porque cada um chega com uma realidade diferente. Né? Você trata de modo individual. E aí, nós temos também, dentro das empresas, essa parte corporativa que nós atendemos na formação de líderes e profissionais. Essa base toda da minha jornada, da autoliderança. Então, pensando na metodologia geral daquilo que a gente trabalha, independente da demanda que a empresa tem, a gente vai colocando de acordo com a necessidade e a prioridade da empresa. Então, todo o processo de desenvolvimento do posicionamento desse líder, e aí lembrando que líder não é cargo, então líderes e profissionais. O processo de entender de pessoas, porque hoje entender de pessoas é uma competência necessária, básica e estratégia para qualquer profissional que realmente queira ser referência, queira trabalhar com pessoas e quando que existe um momento que a gente não precisa trabalhar com pessoas, né? Então, eu entendo sobre quem eu sou, eu entendo as pessoas. E aí, depois, na base dessa metodologia, a gente vai desenvolver a equipe. Então, eu ensino o líder a desenvolver a equipe dele. Treinar, delegar, a confiar na equipe, a demonstrar essa segurança para a equipe, a se tornar essa referência, mas não para ele ficar preso, e sim para ele fazer o papel dele, enquanto a equipe dele assume o papel, cada um assume o seu papel. Então, nessa base, esse crescimento e engajamento da equipe através desse contexto e também a visão para resultado. Então, como que eu faço esse resultado acontecer? Como que eu faço a equipe continuar engajada apesar dos desafios que surgem? Toda essa base, essa visão estratégica de resultado. Então, o que é essa construção? É formar profissionais de alto valor que geram resultados de impacto positivo nas empresas. Seja na tua empresa, se você é empreendedor, seja na empresa que você trabalha, seja para o objetivo que você tem. Essa é a base. Formação de profissionais de alto valor. E aí nós temos também no digital um programa que ele é altamente didático, ele é altamente autodidata, inclusive, que é a primeira base. Eu tinha muitos clientes de mentoria individual que me falavam assim, Jane, essa base do autoconhecimento, seria interessante você ter algo mais acessível, porque nem todo mundo está no momento de conseguir fazer uma mentoria individual. Exato. E quer algo mais acessível, mais rápido. Para já começar alguma coisa, para né? dar esse pontapé inicial. Então, nós lançamos o Restart Profissional, que é o quê? Toda essa base do autoconhecimento, autopercepção, autoconhecimento, você olhar para a tua carreira de maneira que você honre a tua história, de maneira que você entenda qual é a tua prioridade desse momento, de maneira que você entenda qual é o teu plano para o próximo ano. E aí, no final dessa jornada, são 15 minutos, são 20 minutos por dia, 15 dias você faz toda essa jornada dentro do programa e você finaliza com toda a estratégia de um plano que vai fazer você desenvolver a tua carreira para os próximos 12 meses, sem se perder. Então, é um processo focado em você, focado no teu objetivo prioritário para esse período, e você consegue sair com clareza e não se perder nos próximos 12 meses do que é que você quer para a tua carreira. Então, as decisões que você vai tomar são baseadas naquilo que vai trazer foco para esse objetivo, as oportunidades que vão chegar, você vai avaliar, isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu estou buscando? O livro que você vai comprar, isso me ajuda ou não ajuda? Contribui ou não contribui para aquilo que eu desejo desenvolver? Então, é um ano todo focado, porque essa base ela foi desenhada realmente para você ter um começo, ter um meio e não ter um fim. Não é o fim, mas é uma direção, né? Uma direção. Um segmento. Ali a gente não termina, ali a gente começa. Quando o programa termina, aí que começa a grande virada. Porque aí você tem um plano para 12 meses e você vai conseguir fazer isso sem se perder. Porque a didática que a gente usou, a metodologia que a gente usou ali, é para realmente ter mês a mês, ação por ação, onde você vai, através da metodologia ágil, tá colocando os pontos que você já desenvolveu, como que você já evoluiu, o que aconteceu nesse mês que ajudou ou que prejudicou o resultado que você estava buscando e o que ficou para o mês que vem. Então, é uma jornada que a gente fazia antes só dentro da mentoria individual, mas que hoje
é um programa que está acessível. Para impactar mais vidas, o para objetivo é ajudar esse. mais pessoas. O objetivo é esse. Então, se tu tá perdido, tá meio desviado, né? Não sabe direito, porque às vezes o processo, sim, ele é solitário muitas vezes, mas é mais desafiador. E se você tem alguém ali para apenas apontar talvez o que você não está vendo, que está ali, mas que tu não está vendo, vai te facilitar e vai te economizar um tempo, né? Sim, e o Restart Profissional ele veio para responder uma pergunta, que era uma pergunta que sempre as pessoas me faziam. Regiane, por onde eu começo? Começa por aqui. Começa pelo Restart Profissional, que vai trazer toda a base de autoconhecimento que você precisava, que você precisa, e que foi aquilo que eu fiz lá atrás, quando a gente começou nessa jornada de mudança na carreira profissional e dessa estabilidade que tanto eu busquei, entre não precisar escolher ser uma boa mãe ou ser uma boa profissional. Pode ser tudo. Eu posso ser. Você consegue, né, acessar tudo isso. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Regiane, vou te fazer uma pergunta. O que a Regiane de hoje, encontrada agora com o quebra-cabeça pronto, diria para a Regiane com 7 anos de idade? Eu diria para a Regiane de 7 anos de idade, e olha, incrível que eu fiz esse exercício, que hoje, tudo aquilo que eu sou capaz de sonhar, eu sou capaz de realizar. Então, lá com 7 anos, era um momento que eu tinha muito mais clareza do que em alguns outros momentos na minha vida. Só que eu nunca deixei de sonhar que poderia ser melhor. E eu nunca terceirizei essa responsabilidade para alguém. Eu sempre fiz aquilo que eu acreditava que precisava ser feito naquele momento. Então, tudo aquilo que eu sonhei hoje, a gente sempre tem mais sonhos, né? Que bom, né? Tem que sonhar mesmo. Eu realizei. E o que era o principal? Era conseguir entender que ajudar as pessoas é uma meta, é conseguir entender que fazer o melhor é possível e que crescer sempre vai ser algo desafiador e nós temos que estar prontos para esse desafio, porque o novo nos desafia e nos movimenta, e movimento gera movimento. Consequentemente, novos resultados, né? Novos resultados. E nada melhor do que esse super episódio para a gente começar o ano aqui, ainda janeiro, então dá tempo de se organizar. Quem não se organizou ainda, não planejou o seu ano, aproveita que está no começo, né, Regiane? Aproveita e vai lá. Aproveita e faz, porque muitas vezes na comodidade, na zona de conforto, não é lá que esse resultado vai acontecer. E muitas vezes eu estando nessa zona de conforto, eu faço com que a minha vida só siga e não se transforme naquilo que realmente eu quero ser. Então, eu sempre falo para a minha família, eu quero ser uma velhinha saudável. Então, muitas coisas que antes não eram tão valorosas para mim, hoje são. Inclusive, eu cuidar desse crescimento para que seja algo que sempre vá continuando a fazer sentido para mim. Que continue fazendo sentido para mim e que faça sentido para mais pessoas. Sempre mais pessoas. Transbordar, servir para ser visto, né, Regiane? Isso mesmo. Quero agradecer a tua participação aqui, Regiane. Foi um episódio incrível, de muita entrega. Com certeza, quem acessar nesse primeiro momento, talvez algum corte depois ou episódio na íntegra, vai se identificar, talvez está passando por alguma situação, talvez veja, é isso que eu preciso. Então, o teu @ está disponível aqui, a gente coloca aqui no vídeo, abaixo do vídeo também. Eu quero agradecer a tua contribuição, que foi incrível. Eu fico muito grata. E gosto muito de estar compartilhando. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo que mais trabalhos como esse precisam realmente acontecer, porque quanto mais a gente transborda, mais a gente se enche, mais a gente preenche aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Então, estou muito grata de estar aqui, de poder transmitir aquilo que é a minha essência, que é a minha autenticidade, e saber que existem pessoas que dão espaço para que a gente possa também estar levando essa verdade para mais pessoas. Então, muito obrigada.
Foi incrível. Mais uma vez, obrigada, Rejane. E por aqui a gente encerra no oferecimento da Cressol Pioneira, da Dez Telecom, da Design Estofados, do Ike Fome, da Esfera Store, da Clínica IK, da Bino Calçados e também da Harmoniza. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Não esquece, hein? Já se inscreve e ativa a notificação nesse canal. Até lá!